Meus irmãos, eu estou com a Bíblia anotada.com.br e ela está aberta no primeiro salmo da Bíblia. Eu quero trazer algumas lentes com as quais você pode estudar a palavra de Deus e, consequentemente, fazer uma boa exposição bíblica. Portanto, esse vídeo é um vídeo direcionado a professor de escola bíblica dominical, pregador da palavra de Deus ou qualquer pessoa que queira valer-se de ferramentas interessantes na hora de trazer uma ministração bíblica. Eu vou passar aqui para a tela do computador e eu quero mostrar para você que a Bíblia anotada está aqui, ó. A Bíblia, Antigo, Novo Testamento, o livro dos Salmos está aqui, Salmo de número 1. Você percebe aqui no canto que todos os versículos estão comentados. Deixa eu falar para você aqui uma coisa, deixa eu olhar nos seus olhos. Calvino dizia o seguinte, que o bom exercício pastoral se valia daquele que exercia duas atividades, orare et labutare, oração e labuta. É muito trabalho, você percebe aqui, vamos voltando aqui para tudo comentado, estou aqui no primeiro salmo da Bíblia. Bom, pastor, o que eu preciso fazer para fazer uma boa ministração da palavra de Deus? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que a sua missão é trazer para o povo que te escuta a intenção com a qual o autor escreveu. Qual foi a intenção do autor em transmitir a ideia a ser transmitida? Seja ela profética, devocional, espiritual. Ele escreveu por quê? A nossa missão é tentar trazer hoje a expectativa daquele que escreveu ontem um texto bíblico. Então eu preciso descobrir quem escreveu. Eu não posso falar por que escreveu se eu não sei quem escreveu. Eu não posso falar por que escreveu se eu não sei quando escreveu. Eu não posso falar por que escreveu se eu não sei aonde escreveu. Porque até a leitura geográfica da Bíblia Sagrada ajuda também na hora da interpretação bíblica. Ajuda, mas ajuda mesmo. Então, eu quero com estes vídeos estar passando para você algumas ferramentas que você pode usar. Eu não vou fazer aqui uma leitura interna dos textos, porque você pode fazer isso acessando a bibliaanotada.com.br e clicar aqui e você vai perceber que tem um comentário já com base no texto bíblico. Mas eu quero te trazer ferramentas que façam com que você possa olhar, com novas lentes, tá suja essa lente, mas tentar ver a palavra de Deus e trazer as pessoas que estão escutando o conceito, a ideia que foi trazida por aquele que escreveu no tempo em que foi escrito. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar é leia muito o texto bíblico. Olha, você tem basicamente, deixa eu olhar aqui nos teus olhos, aqui, ouve-se bem quando se olha nos olhos de quem está falando. Você tem alguns níveis de leitura. A primeira leitura é a devocional. Isso aí você tem que fazer sempre. A segunda leitura é a leitura meditativa. É quando você aprofunda um pouco mais, faz uma leitura meditativa. É a capacidade que o seu coração tem de ruminar a palavra. A terceira leitura que eu costumo falar é a leitura sistemática. De tanto você ler, você vai observando através de ferramentas de leitura alguns princípios metodológicos inseridos na leitura e que vão favorecer na hora da ministração da palavra. E a quarta leitura é a leitura aplicativa, é o que foi escrito ontem lá atrás e que serve para mim hoje. Então, é interessante, vamos voltar aqui para a tela do computador, voltamos, tá tudo ok? Então você tem aí, vamos fazer uma leitura estética, eu não vou entrar no texto, eu estou te auxiliando e quero fazer isso todos os dias com os salmos. Você tem uma leitura estética, o que você enxerga aqui? Quem escreveu? Davi escreveu. Quando ele escreveu? Aí é importante demais você fazer uma leitura poética casada com a leitura histórica. Pastor, quais são as bases históricas que poderiam ter gerado o livro dos Salmos, os textos dos Salmos? Porque o que nós sabemos, Davi escreveu 73 salmos. Aí as recentes descobertas de Corã diz que Davi teria escrito próximo de 100 salmos. Salomão não foi só 2, foram 16. Mas enfim,
Conserve aí essa ideia de 73 salmos de Davi. Então, eu quero descobrir qual é o salmo de Davi. Então, é de Davi o salmo? Então, você tem que saber que Davi é um musicista, você tem que saber que Davi é um cantor, você tem que saber que Davi foi um monarca. Então, quando você compreende essas nuances acerca da vida do autor, ou seja, quem escreveu, você consegue caracteristicamente identificar qual é a ideia de Davi ao escrever o texto. Uma outra verdade que eu procuro observar, um conselho que eu te dou é quem escreveu, onde escreveu e quando escreveu. Se eu respondo pelo menos duas destas, quem, onde e quando, eu sei por que ele escreveu. O Salmo 1 pode ser uma manifestação poética do tempo de apoteose? Pode. Claro que pode. Por quê? Porque há sistematicamente uma divisão. Pastor, o senhor falou sobre base histórica. O que é a base histórica do livro dos Salmos? Gente, nos Salmos de Davi, 1º e 2º Samuel, livro de Reis, nos Salmos de outros autores, e você sabe que quase todos os autores são ligados direta e indiretamente a Davi. Ele foi impossibilitado de construir o templo, mas ele restaurou o culto. Ele tinha 4.004 cantores, 253 cantores que faziam voz soprano. Asaf era do tempo de Davi. Emã era do tempo de Davi. Aquele estilo Geduntum do tempo de Davi. Então é interessante você compreender isso. Então praticamente toda a base poética do livro dos Salmos reclina-se responsavelmente a figura de Davi, para 90%. Então você tem aqui o primeiro Salmo, identificou, foi Davi que escreveu? Amém. O que eu posso observar aqui, pastor, que vai favorecer na hora da pregação da palavra? Lembra que a sua missão você pode usar uma anagogia bíblica? Pode. Você pode pregar os salmos de forma textual? Pode. Você pode pregar de forma temática? Pode. Você pode trazer assim, eu vou trazer 3 características do homem que serve a Deus, bem-aventurado. Pronto, primeiro, ele é feliz, né? Segundo, ele anda na palavra de Deus. Tá tudo aí, você pode fazer. Mas qual é a sua missão? É expor o texto. E quando você expõe o texto, você traz no hoje a ideia do texto escrito ontem. O que o autor quis dizer? O que Davi quis dizer? Então faça aqui uma divisão. Primeiro, divida o texto. Você tem 1, 2, 3 versos que falam do homem bom. Você tem 1, 2, 3 versos que falam do homem ruim. Então você tem o homem bom em sua consequência, o homem ruim em sua consequência. Fez essa separação? Fez. Então separe isso. Compreenda a primeira parte, depois compreenda a segunda parte. Pastor, me dá uma outra dica. Observe as figuras de linguagem inseridas no texto. E aqui é importante também aquela leitura geográfica. E tem me auxiliado muito a geografia bíblica. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Pois será, está falando de essência. Não está falando de propriedade, está falando de ser, de essência. Como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então, observe figuras de linguagem. Então, primeira coisa, divida o texto. A primeira coisa, antes de saber quem, onde e quando. Para responder por quê, você não precisa saber quem, onde e quando. Mas você precisa saber quem e quando. Onde é até demais para alguns textos. Mas quem, quando é interessante. Depois, dividir o texto. Depois, veja as figuras de linguagem. Quais são as figuras de linguagem do primeiro salmo? No verso 1, aí no verso 2, no verso 3. No verso 3 tem a primeira, árvore plantada junto a ribeiros de águas. É uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Aí você vai compreender um pouco sobre esse conceito para determinar as implicações com as quais o autor quis transmitir na hora da escriturística desse texto. Aí tem características, né? Dá o fruto no tempo certo, as folhas não caem, tudo que ele faz prosperará. E é interessante fazer essa leitura geográfica porque árvore plantada junto a ribeiros de águas, aqui para o nosso conceito, por exemplo, o Brasil tem um dos maiores lençóis freáticos de água potável do mundo, né?
o maior berço de água potável do mundo, isso aqui é tranquilo para nós. Mas para eles não. Para eles não é. Mas você quer ver uma outra coisa? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar aqui. Eu vou te ajudar e eu me ajudo quando te ajudo. Vamos voltar. Olha aqui, ó, plantada. Isso aqui é um projeto. Isso aqui não é um acidente de percurso. Isso aqui é um plano. É a desenvoltura de um plano. Ela é plantada. Você está entendendo? Começa a fazer essas observações que você tem que falar. Você tem aí, talvez, usar aí 2, 3 cultos para falar, talvez, 2, 3, 4 versos. Aí, logo aqui, a partir do verso 4, é interessante demais, porque há uma linguagem antitética. Você sabe que, eu quero falar aqui com vocês os 150 salmos. Eu tô falando que eu vou falar isso, mas eu vou te falar, irmão, para gravar um vídeo aqui com as lidas ministeriais, dizem que Agostinho, respondendo a Jerônimo, disse assim: todas as vezes que eu me aplico a estudar as escrituras com uma intensidade maior do que a que o povo que me escuta exige, os deveres ministeriais me impedem. Então, mas vamos voltar aqui, né, para encerrar. Então você tem aqui essa divisão. Então, o que eu quero te falar? Há uma linguagem antitética. Então, eu quero aqui, durante a semana, pelo menos 5 vídeos por semana, rápido, sem muita edição, sem muita firula, apresentar para você algumas ferramentas. Por exemplo, aqui, ó, há uma linguagem antitética, né? Há uma linguagem antitética a partir do verso 4. Há uma antítese, há uma diferença, né? 1, 2, 3 é um tópico, né? 4, 5 e 6 é outro. Então isso é importante demais, essa diferenciação, porque aqui nesse texto há. Aí, ó, não são assim os ímpios, né? Olha aqui uma outra figura de linguagem, ó, moinha que o vento espalha. Então, todas as vezes que existe uma figura de linguagem, preste atenção nisso, deixa eu olhar aqui para você. Todas as vezes que existe uma figura de linguagem, a expectativa de quem colocou é fazer com que você observe ela. Porque ela carrega em si, através do seu elemento figurativo, a mensagem que ele quer transmitir. Moinha que o vento espalha. Está falando de alguém sem consistência, alguém que é soprado pelo vento, alguém que não tem firmeza em si. Aí ele vem, vamos voltar para a Bíblia aqui, ó. Porque por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem pecadores, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, porém o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu dizer para você, o que eu passei para você aqui foi ferramentas, foram algumas ferramentas. Eu quero fazer isso com todos os salmos. Não vou nem editar esse vídeo, não vou cortar, vou deixar com erros de fala, com barulhos aqui de fora, mas para você ver o tanto que é importante estudarmos a palavra de Deus. Então, faça isso, leia bastante o texto, desenvolva estas 4 leituras, né, que é a leitura devocional, meditativa, sistemática e aplicativa. Faça uma descoberta sobre quem escreveu, onde escreveu e quando escreveu. Se não sabe quando, quem e onde, porque as implicações geográficas vão te ajudar a interpretar e situar no elemento histórico, que aqui Davi está no livro de 1 Samuel, 2 Samuel e no livro de 1 de Reis, até nas crônicas. Depois faça a separação do texto, descubra os paralelismos, observe as figuras de linguagem e que Deus te abençoe muito. Você vai ter muita coisa boa para falar. Deixa eu fazer um combinado com você. Você sabe que eu não peço para curtir, eu tenho vergonha de pedir você para curtir, para compartilhar, mas se você sente que esse conteúdo abençoa as pessoas, faça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e ore por nós.